Bem, estamos de volta com o nosso programa Escola da Fé. Eu tenho aqui já bastante perguntas, inclusive perguntas aqui das pessoas da plateia que estão aqui hoje. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou rapidamente aqui mostrar alguns livros, porque os livros fazem parte da nossa formação, e depois eu vou então responder algumas perguntas. Bom, O Pecado Original, um livro básico para a gente entender a vida, entender o mundo. Por que existe pecado, por que existe doença, por que tem sofrimento, tudo começou aqui, ó. Por que Jesus veio e morreu numa cruz? Se a gente não entendeu o pecado original, a gente não entende quase nada. O cristão diante da morte. Muita gente me pergunta o que é a morte, o que acontece depois da morte, o que é o céu, o inferno, o purgatório, juízo final, juízo particular, enfim, tudo que envolve a morte e o que vem depois, aqui nesse livro, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Pode ter certeza, eu não escrevo nada meu. Bom, outra coisa que eu quero mostrar é que eu estou fazendo um trabalho bem grande de recuperar livros antigos, que infelizmente, depois do Concílio Vaticano II, houve uma verdadeira hecatombe nas bibliotecas católicas. Jogaram fora uma porção de livros maravilhosos. Então nós estamos junto com uma outra editora, a editora Cultor, fazendo um resgate dessas coisas. Um livro, por exemplo, extraordinário, Combate Espiritual, Lorenzo Scupoli, esse livro é um livro de cabeceira de São Francisco de Sales, doutor da igreja. Então está aqui, ó, resgatado. Né? O padre Roger Luiz me disse que usa esse livro aqui até para preparar as homilias dele, me disse esses dias aí. Construir o Homem e o Mundo, um livro maravilhoso. O padre Jonas, Monsenhor Jonas, quando eu disse a ele que estava resgatando esse livro, os olhos do padre Jonas brilharam, porque Monsenhor Jonas usava esse livro para a nossa formação de jovens há 40, 45 anos atrás. Né? Do padre Michel Coal, um padre francês. Para estar com Deus, um padre extraordinário, tem aqui até a fotinho dele aqui, o padre Francisco Fausto, tem 85 anos de idade, uma santidade e uma sabedoria desse livro. A Prática da Humildade, que é do Papa Leão XIII, foi Papa por volta de 1800. Né? Vida Espiritual Reduzida a 3 Princípios, que é de um grande padre jesuíta, já falecido, né? O padre Maurício Meschler, jesuíta. Ele dá 3 princípios espirituais para você viver uma vida espiritual bem vivida. Muito interessante. Um livro muito bonito, O Mistério da Conformidade com Cristo. Todos esses autores já morreram, né? São livros antigos. O padre L.J. Callens, Louis Joseph Callens, é um dominicano que morreu há muito tempo, escreveu esse livro maravilhoso. Esses livros todos são livros que eu já li e que são livros de meditação minha. Eu gosto todo dia, pelo menos meia hora, ler um pouco meditando. Então são livros que me ajudaram muito na minha vida. Por isso que a gente traz aqui hoje, como esse, por exemplo, que é um tesouro, Abreviado da Confiança. Eu nunca vi um livro melhor do que esse para consolar uma pessoa que está sofrendo, qualquer tipo de sofrimento. Quem perdeu um parente, quem perdeu um dinheiro, um acidente, esse livro aqui é Monsenhor Ascânio Brandão, um verdadeiro santo, já falecido também, né, há bastante tempo. Bom, vamos aqui para algumas perguntas que já estão aqui comigo. Aqui, uma pessoa da plateia pergunta, será que a igreja permite a um adulto fazer todos os sacramentos de uma só vez, como Eucaristia e Crisma? Porque eu já presenciei. Pode. Se é, por exemplo, um batismo de adulto, a igreja pode, por exemplo, você está preparado para a primeira comunhão, você está preparado para a Crisma, ele pode receber a penitência, que é a confissão, ele pode receber o batismo, ele pode receber a Eucaristia, pode ser crismado, tudo depende, entendeu? Do pároco achar que ele está preparado. Não há problema não, não é heresia não, ela pergunta se é heresia, não é não.
A Isaura Duarte, de Cabo Frio, pergunta o seguinte: pode batizar uma pessoa que está morrendo afogada no mar com água salgada? A igreja vai batizar com água. Agora, sinceramente, eu não sei se pode batizar alguém com água salgada. Não sei. Essa dúvida eu preciso tirar. É água, mas é água que tem sal. Você não pode batizar com Coca-Cola, com Guaraná. Também tem água, Coca-Cola tem água, Guaraná tem água, até 51 tem água, mas não pode, porque tem outro elemento. Eu acho que água salgada, acho que não pode. Tem alguém aqui na plateia que sabe responder isso? Algum padre, algum diácono aqui? Não, né? Mas alguém vai me ligar amanhã, no próximo programa. Eu penso que não posso. Em todo caso, vamos analisar isso melhor. Edivaldo, da Bahia, pergunta o seguinte: João batizava com água, Jesus só depois que ele foi enviou o Espírito Santo. Bom, é verdade. Vamos explicar isso daqui. Isso aqui é uma coisa importante. João Batista não batizava o sacramento do batismo. Por quê? Porque quem instituiu o sacramento do batismo foi Cristo, na morte e na ressurreição dele. Porque o que é o batismo? O batismo, a criança é mergulhado na morte e ressurreição de Cristo. Então, o batismo, sacramento, só existiu depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Agora, por que o Cristo enviou o Espírito Santo? Né? Só depois que ele morreu e ressuscitou. São Pedro explica direitinho. Ele, tendo voltado para o seio da Trindade, recebendo do Pai o Espírito Santo, derramou sobre a igreja. Né? E Jesus já tinha avisado isso. É bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então, Jesus cumpriu a missão dele. Conduzir a igreja era a missão do Espírito Santo. Então, quando ele voltou para o seio do Pai, o Pai e o Filho mandaram o Espírito Santo. Entende? Bom, essa é uma explicação. Por fim, quando ele batizava uma pessoa, aqui não deu para entender bem. Tudo bem, depois eu explico, se for o caso, para a pessoa aí, o que ela quis perguntar. André de Manaus, Amazonas. Professor, uma pessoa que foi batizada na Igreja Católica, mas hoje é protestante, pode receber o sacramento do matrimônio casando-se com sua noiva católica? Bom, se ele for casar na Igreja Católica e cumprir as exigências da igreja, pode casar. Entende? Aí, esses casos muito particulares, tem que tratar com o padre, com o pároco. Se ele foi batizado, foi para a igreja protestante, né? Mas a noiva é católica, eles querem casar na igreja católica, aí, alguns casos desses, tem que ter autorização do bispo. Entende? Porque os dois são batizados. A exigência mínima para casar é que sejam batizados. Então, tem que ver a exigência que o bispo faz. Qual é a exigência que a igreja faz? Primeiro, a parte que não é católica, não tente converter a parte católica para o lado dele. Segundo, educar os filhos na fé católica. Então, se essas exigências foram cumpridas, o bispo pode, muitas vezes, autorizar o casamento. Aí, gente, é melhor responder assim: cada caso é um caso. Vamos lá conversar com o pároco. Tá? Bem, só o católico pode batizar ou só quem é cristão? Incrível que pareça, né? O Código de Direito Canônico diz assim, que em caso de necessidade, até quem não é batizado pode batizar. Está aqui no Código. Se eu não tivesse lido isso aqui, eu não acreditaria. Quer dizer, a igreja abriu a tal ponto a possibilidade de batismo, que em caso de morte, uma pessoa que está correndo risco de morte não é batizada. Até uma pessoa que não foi batizada pode batizar e o batismo vale. A igreja tem coisas que a gente não entende, mas a igreja entende. Está aqui no Código. Tá? Bom, para rezar missa por uma criança que foi abortada naturalmente, temos que dar nome ou só se reza na intenção?
é melhor rezar na intenção. Porque nome, a igreja também recomenda que se dê para a pessoa que vai ser batizada. E aí ela está viva. Se já morreu, a igreja não fala em dar nome. Reza pela intenção. Intenção dessa criança. Sei, se por questão assim, sentimental, quiser dar um nome, né? Esse nome não vai ser registrado em lugar nenhum, que só se registra o nome de pessoas vivas, né? Pode, eu creio que não há mal nenhum nisso, né? Será que a igreja permite a um adulto, não, já li isso daqui, também já foi, faço curso de teologia para leigos. O professor nos diz que na hora de batizar só diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amém, não entendo por quê. Jamais dizer o amém. Bom, realmente, a fórmula é essa, o de batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, o amém ou não amém, não é isso que vai invalidar ou não o batismo. Né? Então, a prática que diz que aquilo que não tiver errado não prejudica, né? Então, o fundamental é isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? O amém quer dizer o quê? Assim seja, uma confirmação. Não está realmente na forma. Uma pergunta que veio via e-mail. Quais temas do catecismo deveriam ser ensinados ao adulto que se prepara para o batismo? Ou seja, o que ele ou ela deve reconhecer da fé católica para ser batizado? Pergunta do Sérgio Souza. Ô Sérgio, não tenha dúvida. A pessoa precisa conhecer um resumo do que está aqui. Claro, ela não vai ter condição muitas vezes de ler tudo, mas ela tem que saber o quê? O credo. Porque o credo são 12 artigos dogmáticos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio na igreja, creio no Espírito Santo, creio na vida eterna. Saber um resumo do credo. Ok? Segundo, saber um resumo dos sacramentos. Terceiro, saber um resumo da moral católica, principalmente os 10 mandamentos. E terceiro, saber a espiritualidade, principalmente centrada no Pai Nosso. Que são as 4 partes do catecismo. É claro que você não vai fazer a pessoa ler tudo isso daqui, mas o catequista, ele pode pegar os resumos de cada parte do catecismo e passar isso para a pessoa. Olha, credo, sacramentos, mandamentos e a oração. Principalmente o Pai Nosso. É isso que desde o primeiro século a igreja faz. Ok? Via Facebook, Maria de Montes Claros, Minas Gerais, Maria Amadeu. Fiquei grávida de gêmeos, porém um deles morreu ainda na barriga. Assim não foi possível batizar. Isto aconteceu há 28 anos. O que posso fazer por ele? Maria, eu já falei, reze por ele. Mandei, quem sabe, celebrar uma missa por ele. Reze um texto por intenção dele. Dê uma boa esmola por intenção dele. Faça uma caridade, ofereça uma penitência. Qualquer prática dessa espiritual, você pode oferecer pela alma da pessoa. Via Facebook, uma pessoa que não se identificou aqui. No final da década de 70, eu tinha por volta de 10 anos e morava em Salvador da Bahia. Minha mãe e minha tia me escolheram para ser padrinho de um primo recém-nascido. Esse procedimento foi válido? Ele ainda é aceito? Olha, tudo que foi feito sem maldade, tudo que foi feito assim, se houve erro por ignorância, não é pecado. Então foi válido? Foi válido, não tem problema, eu creio que isso aqui não vai inviabilizar nada. Tá? Para que alguma coisa seja errada, a pessoa tem que estar consciente de que está fazendo errado. Para haver um pecado grave, tem que ter 3 condições: saber, querer e fazer. A pessoa tem que saber que está fazendo uma coisa errada, ela quer fazer e ela faz. Aí a coisa é séria. Luiz Felipe pergunta via e-mail: a partir de quantos anos uma criança pode ser batizada
sem o consentimento dos pais. Com quantos anos podemos decidir isso? Olha, essa pergunta, ô Luiz Felipe, eu não me lembro de ter lido a resposta dela aqui. Eu vou dar a minha opinião. Eu penso que a criança, né, que já tem maior idade, já vive por conta própria, tem seu trabalho, seu estudo e tal, não depende dos pais para a sua sobrevivência. Eu penso que essa pessoa, esse jovem, essa criança, tem direito a dizer, eu quero ser batizado. Entende? Agora, eu não me lembro de ter encontrado aqui uma idade para esse limite. Mas aí, olha, é uma questão de bom senso. Eu penso, por exemplo, que um jovem, né, que os pais não são católicos, não querem que batize, mas ele quer ser batizado, vai lá, conversa com os pais. Coloca aí um intercessor no meio, vamos resolver a coisa na base do bom senso. É melhor do que resolver a maneira litigiosa, que nunca é a melhor, né? Nunca é a melhor. Aqui a pergunta do Miguel, que é de Palmeira dos Índios, a pergunta veio e-mail. Por que se batiza criança? Já respondi, ô Miguel, tem pelo menos 4 documentos da antiguidade, além dos Atos dos Apóstolos, que testemunha que a igreja batizava a criança desde o primeiro século. Lucinei de Goiânia via e-mail. Sou padrinho de uma criança. A mesma cresceu e resolveu seguir outra religião. Inclusive casou-se em outra igreja. A partir deste momento, como fico na responsabilidade de padrinho? Bom, eu penso que aí, ô Lucinei, acabou a sua responsabilidade. Porque qual é a responsabilidade do padrinho? A responsabilidade do padrinho é ajudar os pais na formação católica da criança. Agora, se a pessoa mudou de religião, o que você pode fazer? Tentar trazê-la de volta? Quem sabe? Né? Mas se ela não quiser vir, aí eu penso que a sua responsabilidade como padrinho também não há mais o que fazer, né? Sou responsabilizado perante Deus por não ter cobrado do mesmo uma vida religiosa dentro da igreja. Bom, aí principalmente a responsabilidade é mais dos pais do que do padrinho. O padrinho é para ajudar os pais, né? Alessandra via e-mail. Tenho um filho de 5 anos e gostaria de batizá-lo. A madrinha que escolhemos é casada, mas o padrinho não é casado, mas vive com uma mulher. Bom, aí cai naquilo que eu já coloquei ali, o catecismo diz, tem que ser católico, tem que estar vivendo de acordo com a fé da igreja. Entende? Aqui, olha, se o padrinho não é casado, mas vive com uma mulher, então ele não está vivendo de acordo com a fé da igreja. Então aí me parece que não é conveniente ele ser padrinho. Eu e meu marido não somos casados na igreja, será que ele pode ser batizado? Pode. A criança nunca pode ser penalizada, mesmo que os pais não sejam casados direitinho. Aí o que o pároco vai exigir? Aí uma coisa muito importante, o pároco vai exigir que a criança seja educada na fé da igreja. Se ele sentir, por parte dos pais, por parte dos padrinhos, que vão educar a criança na fé católica, ele pode autorizar o batismo. Então, o batismo, por exemplo, de mãe solteira, não tem, pais separados, quando é que pode, quando é que... A criança sempre pode ser batizada, a criança nunca pode ser penalizada. Agora, tem um lado pastoral da questão. O que é o lado pastoral? Não deem pérolas aos porcos. Ou seja, não vai batizando de qualquer jeito uma criança que depois não vai ser educada na fé católica. Então, o pároco ele tem essa responsabilidade. Será que essa criança vai ser educada na fé católica? Vocês padrinhos garantem, vocês pais garantem, entende? Aí é o lado pastoral. Ele pode dizer, olha, vamos esperar mais um pouco. Não é porque a criança não tem direito ao batismo, é porque as exigências pastorais muitas vezes não são cumpridas. Entende? É a questão de seriedade com aquilo que é sagrado, não é? Muito bem. Maria Lúcia via e-mail. Meu filho tem 6 anos e foi batizado com 5 meses de vida.
Após alguns anos, o padre que o batizou deixou de ser padre e se casou. Será que meu filho precisa ser batizado de novo? Não, de jeito nenhum. Foi batizado, está batizado para sempre. O padre pode deixar o sacerdócio. Batizou, está batizado. O que acontece depois não interessa. O batismo foi válido, acabou. Entendeu? Professor Alex Schwander, via e-mail, os sacramentais, de fato, não são amuletos mágicos? A eficácia deles depende da nossa fé e da nossa amizade com o Criador. Eu já expliquei isso daqui. Os sacramentais, água benta, um crucifixo que você usa, tá certo? Uma imagem benta, são sacramentais. Tem poder? Claro que tem. Mas aí depende da nossa fé. Eu já expliquei que os sacramentos, ele depende de Cristo. Se for celebrado o rito, acontece. Então, por exemplo, um padre que é padre de verdade, se ele consagrar a hóstia está consagrada. Aí vai uma pessoa ali que é ateu e recebe aquela hóstia, ele recebeu Jesus? Recebeu Jesus. Ah, mas ele é ateu, não tem fé. A Eucaristia não depende da fé dele, depende do Cristo, entendeu? Diferente do sacramental. O sacramental não é ex opere operato, é ex opere operantis. Essa diferença do latim quer dizer o seguinte: um depende só de Cristo, o outro depende da fé, da devoção. Então, se a pessoa usa um crucifixo, não é, aqui no pescoço como um enfeite, aí é amuleto. Aí você tem razão. O professor Alex está perguntando. Agora, se você usa aqui, eu uso, por exemplo, o crucifixo e eu uso o Agnus Dei, né? Aquela cerinha que é lá do Círio Pascal, lá do Vaticano, bento pelo Papa, que depois é colocado um pedacinho aqui, nesse objetinho aqui, nessa caixinha aqui, né? O Círio Pascal é bento, ele representa o Cristo ressuscitado, está aqui junto com a cruz. Então, se eu creio que isso aqui me protege do demônio, da tentação, isso tem poder. Agora, se eu uso como um enfeite, aí é um amuleto. O sacramental é assim, você tem que ter fé. Você acredita que aquela imagem ali da Sagrada Família, que foi benta por um padre, significa para você um sinal da presença da Sagrada Família? Acredite. Então, você pode acreditar que a Sagrada Família está te abençoando. A Igreja recomenda. Pega ali o catecismo, quando fala das imagens, recomenda colocar as imagens nas paredes, nas alfaias sagradas, nas vestes sacerdotais, nas ruas, nos caminhos. Não é à toa. É porque realmente tem um poder. Não é que o poder esteja no objeto. Não. No gesso, na madeira, não. Aí seria idolatria, não é isso. É que aquele símbolo significa alguém que você acredita e que por causa daquele sinal está agindo. O que as pessoas faziam antigamente? Pegava, por exemplo, um pano e queria tocar em São Pedro, em São Paulo. Levava aquele pano, tocava nos doentes e curava os doentes. O que é isso? Um sacramental. E curava, entende? Então, a igreja aprendeu aí, desde lá dos apóstolos, essa ciência, né, de coisa. A Virgem Maria, em várias de suas aparições, incentivou o uso de sacramentais. O professor Alex está dizendo aqui, pois sendo coisas simples, porém abençoadas por Deus, incomodam demais o demônio que é tão soberbo. É verdade, sim. Né? Nossa Senhora não mandou que, nós celebramos agora aqui a festa de Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora não mandou que Bernadette cavasse o chão lá, porque dali ia nascer uma água que quem tivesse fé ia ser curada nela. E quantas pessoas são curadas lá em Lourdes, que tomam banho nessa água. Há uma equipe enorme de médicos especialistas em Lourdes que confirmam curas milagrosas.
É um sacramental que Nossa Senhora criou ali em Lourdes. Não é sacramento, é sacramental. Muito bem, gente, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero aqui só rapidamente mostrar 3 adesivos que eu estou divulgando pela nossa editora Clelva. Esse adesivo faz mais de 20 anos que eu uso no meu carro, porque um dia eu sofri um acidente e eu creio que Nossa Senhora, esse adesivo estava pregado embaixo do vidro, espelho retrovisor do meu carro. Eu creio que Nossa Senhora me salvou da morte. Então, nunca mais deixei de ter esse adesivo no meu carro. Aqui um outro adesivo que eu bolei: não corra, não mate, não morra, nós somos todos irmãos. Como tem morrido gente no trânsito, né? Por favor, não corra, não mate, não morra, nós somos irmãos. E um adesivo maravilhoso, que é esse daqui, que é a face de Cristo, que foi deduzida do Santo Sudário, né, com uma técnica muito especial usada por pesquisadores da NASA. Então, me parece que é o rosto mais fiel de Nosso Senhor Jesus Cristo e o rosto flagelado. Manda benzer um adesivo desse, prega na sua casa, no seu carro. O demônio foge disso aqui, pode ter certeza. Bom, muito obrigado. Eu queria só pedir, então, aos sacerdotes e diáconos que estão nas suas casas, que nos deem a bênção para a gente encerrar o programa. Se vocês quiserem ficar de pé para receber esse sacramental que pode ser dado à distância, o sacramento não pode, mas o sacramental pode, né? E coloquem aí as intenções de vocês para esta bênção. Olha, tem muito padre que eu encontro, falou: ô professor, quando o senhor pede a bênção lá, eu levanto e dou a bênção. Padre, diácono, pode ter certeza. Tem muito padre e diácono nos abençoando aqui agora. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que essa bênção sacerdotal, diaconal, quem sabe até algum bispo, né, episcopal, desça sobre todos nós, trazendo para todos nós saúde para o corpo e para a alma. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe. E você de casa, muito obrigado por nos ter acompanhado.